Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo na peneira, sem que um só grão caia na terra. Amós 9, verso 9. Um hábito comum na agricultura é o processo de peneirar os grãos. Este processo, que consiste em sacudir os grãos em uma peneira, tem como objetivo purificar os grãos que foram colhidos antes de armazená-los. Quando colhidos, os grãos bons estão misturados com palha, torrões de areia e grãos podres. A sacudidura da peneira tem como finalidade eliminar a palha, os torrões e grãos podres, preservando apenas os grãos íntegros na peneira, que serão armazenados em recipientes especiais pelo agricultor. Jesus disse que um processo semelhante será realizado entre os cristãos. Os cristãos serão peneirados antes de serem colhidos por Jesus para o seu reino. Os cristãos podres serão eliminados do meio dos cristãos bons e íntegros. Em uma de suas parábolas, a parábola do joio e do trigo, Jesus apresentou a necessidade de um peneiramento entre o seu povo antes da colheita final. Está escrito: Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: Patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde, então, vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E, no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Mateus 13, verso 24 a 30. Ellen G. White afirmou que este processo ocorreria na igreja e seria muito doloroso, porém necessário. Ela escreveu: a igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece, ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no joeiramento, a palha separada do trigo precioso. É esse um transe terrível. Não obstante, importa que tenha lugar. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380. A Bíblia apresenta situações que sacodem o povo de Deus e elimina os podres no meio dele. Neste vídeo, iremos apresentar 5 causas de sacudidura na igreja. A primeira causa, pregação da mentira. Paulo apresenta a pregação de doutrinas falsas como um dos elementos que sacode o povo de Deus e elimina do seu meio alguns elementos podres. Disse ele: tenham cuidado para que ninguém venha a enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Colossenses 2, verso 8. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, versos 1 e 2. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. 2 Timóteo 4, versos 3 e 4. Segunda causa, perseguição e sofrimento. Outra situação que sacode os cristãos e elimina os que não são íntegros é o sofrimento. O sofrimento sacode e balança os cristãos e, infelizmente, alguns cristãos não estão dispostos a enfrentar o sofrimento e se manter fiel ao Senhor Jesus. A Bíblia tem um conselho para aqueles que estão sendo sacudidos pelo sofrimento. O Senhor Jesus disse: não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida.
Apocalipse 2, verso 10. Terceira causa, rejeição do testemunho da testemunha verdadeira. Outro elemento que irá sacudir a igreja é a mensagem da testemunha fiel, o Senhor Jesus a Laodiceia. Está escrito: ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja, de fato, rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, versos 14 a 22. Nesta carta, a hipocrisia é condenada. Os cristãos mencionados dizem ser uma coisa e são outra. O estado de mornidão ou meia conversão não é tolerado por Jesus e, caso não haja um verdadeiro arrependimento, estes cristãos são advertidos por Jesus que serão vomitados. Nesta carta, Jesus convida o seu povo a se arrepender e ser zeloso. Os que atenderem o apelo do Salvador permanecerão em sua igreja e os que não atenderem serão joeirados. Ellen G. White afirmou que esta mensagem, que convida os crentes a se arrependerem e serem zelosos, quando for pregada na igreja, provocará uma sacudidura no povo de Deus. Veja o que ela escreveu. Perguntei qual o sentido da sacudidura que eu acabava de presenciar e foi-me mostrado que fora causado pelo positivo testemunho motivado pelo conselho da testemunha fiel aos laodiceanos. Esse testemunho terá o seu efeito sobre o coração do que o recebe, levando-a a exaltar a norma e declarar a positiva verdade. Alguns não suportarão esse claro testemunho. Opor-se-lhe-ão e isto causará uma sacudidura entre os filhos de Deus. Eventos Finais, página 175. Quarta causa, decreto dominical. Outra prova que irá sacudir a igreja será o decreto dominical. O decreto dominical tornará difícil a vida dos guardadores dos mandamentos de Deus. Veja o que Ellen G. White escreveu. Não vai longe o tempo em que a prova sobrevirá a toda a alma. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que, passo a passo, cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes mundanos, não acharão difícil submeter-se aos poderes dominantes, de preferência a expor-se a escárnios, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Eventos Finais, páginas 173 e 174. Quinta causa, enganos satânicos sobrenaturais. Outro elemento que irá sacudir a igreja e levará muitos a abandonar a verdade serão os enganos sobrenaturais. Por meio das igrejas que rejeitaram a verdade, Satanás fará parecer que a bênção prometida pelo derramamento do Espírito Santo está sendo derramada. Manifestações sobrenaturais serão comuns antes da volta de Jesus. Os enganos sobrenaturais terão seu ápice quando o próprio Satanás resolver personificar Jesus. Ellen G. White escreveu: como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A Igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso,
com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no Apocalipse. A glória que o cerca não é excedida por coisa alguma que os olhos mortais já tenham contemplado. Ressoa nos ares a aclamação de triunfo. Cristo veio, Cristo veio. O povo se prostra em adoração diante dele, enquanto este ergue as mãos e sobre eles pronuncia uma bênção, assim como o Cristo abençoava seus discípulos quando aqui na terra esteve. Sua voz é meiga e branda, cheia de melodia. Em tom manso e compassivo, apresenta algumas das mesmas verdades celestiais e cheias de graça que o Salvador proferia. Cura as doenças do povo e então, em seu pretenso caráter de Cristo, alega ter mudado o sábado para o domingo, ordenando a todos que santifiquem o dia que ele abençoou. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos a eles enviados com a luz e a verdade. É este o poderoso engano, quase invencível. Grande Conflito, páginas 624 e 625. O tempo da sacudidura. Algumas pessoas perguntam quando a sacudidura vai começar. Na verdade, a sacudidura é um processo que sempre esteve em andamento entre o povo de Deus. Os discípulos de Jesus foram sacudidos por ocasião de sua morte. Alguns deixaram de acreditar ser ele o Messias nessa ocasião. Os mileritas foram sacudidos em 1844, quando a volta de Jesus não ocorreu. Muitos, nesta ocasião, desistiram de continuar esperando Jesus voltar e se tornaram descrentes. Provavelmente, muitos de nós estejamos sendo sacudidos hoje por uma ou mais das causas que acabamos de mencionar. Sobre o tempo da sacudidura na Igreja Adventista, veja o que Ellen G. White escreveu. Começou a forte sacudidura e continuará, e todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão ajoelhados. Primeiros Escritos, página 50. A nossa oração deve ser: Senhor, nos converta inteiramente a Ti e nos torne zelosos de sua causa. Nos fortaleça para permanecermos na sua peneira, sua igreja, a fim de sermos colhidos para o seu reino. Se você gostou, meu amigo, desse vídeo, se inscreva no canal, toque no sininho para receber notificações de vídeos novos, deixe seus comentários e sugestões e participe do nosso canal.